O consumo de combustível é, sem dúvida, uma das maiores preocupações dos motoristas, ainda mais com essa alta dada nos últimos dias. Buscar alternativas organizacionais é fundamental. O que o pessoal tem mais dificuldade é saber o quanto que ela gasta com esse item e o quanto ela é importante dentro desse orçamento. Então, o primeiro passo seria ela saber quanto que ela gasta, né, e tentar buscar um equilíbrio dentro do seu orçamento para ficar de forma equilibrada. Pequenas mudanças de comportamento dos motoristas podem ser fundamentais na hora de economizar o combustível. Colocar essa mudança em prática é uma tarefa fácil, mas exige muita disciplina e também conhecimento. E eu fui buscar informações com o professor de graduação e coordenador do curso técnico de manutenção automotiva do ITECAM, André Luiz Vicente. Abastecer o carro, por exemplo, com gasolina aditivada, isso vai dar uma autonomia maior ao motor? Não, a gasolina aditivada e a gasolina comum é basicamente a mesma gasolina, o mesmo combustível. É apenas acrescentou-se alguns aditivos com finalidades específicas que não são economia de combustível. Álcool e gasolina, sim, esse traz bastante diferença no consumo. E muitas vezes as pessoas se iludem porque na hora que abastece com o álcool, o valor pago é menor do que a gasolina. Porém, o carro tem um consumo maior com o álcool. Então, às vezes, essa economia aparente na hora de abastecer não se retrata na realidade. Existe uma contazinha que se anuncia sempre de dividir o preço do álcool pela gasolina e achar 0,7. Teoricamente, é mais ou menos isso, mas pode variar também de carro para carro. É interessante fazer o teste no carro que você tem. A manutenção em dia, nesse caso, também faz toda a diferença, né? Isso sim, muito importante, porque uma manutenção passada, um filtro já saturado, velas de ignições desgastadas, isso vai interferir muito significativamente no consumo. É preciso saber quais são os mitos e verdades quando o assunto é economia de gasolina, como, por exemplo, abrir os vidros ao invés de ligar o ar-condicionado. Será que isso ajuda a economizar? Em veículos de maior potência, normalmente o uso do ar-condicionado ao invés do vidro aberto vai representar realmente uma economia de combustível. Mas em veículos de pequena potência, de motores menores, às vezes o ar-condicionado pode exigir um consumo de combustível maior do que a resistência do ar pelo vidro aberto. Professor, pneus que não estejam calibrados, isso pode interferir no aumento aí do consumo da gasolina? Sim, isso realmente aumenta bastante e é muito fácil da gente entender. Você andando numa bicicleta, se você esvaziar o pneu da bicicleta, você vai sentir ela mais pesada. E isso vai acontecer também com o carro. E quem faz a força para fazer o carro andar é o motor através da alimentação de combustível. E além da calibragem, a gente pode também estar incluindo nessa questão aí o alinhamento? Sim, o alinhamento também é muito importante, porque o carro estando desalinhado, ele vai estar arrastando os pneus e não simplesmente girando. Então isso também vai exigir um esforço maior do motor. O outro ponto seria usar as novas economias que têm surgido. A gente tem visto muito falar em economia colaborativa, economia compartilhada. Então, reavaliar o uso do carro, né? De repente, ao ir para o trabalho, ver se não tem pessoas que moram perto, poder dividir uma carona, isso também faz todo sentido nessa situação. Usar da economia compartilhada, usar o carro de forma consciente e principalmente saber o quanto que ela gasta, porque isso vai fazer toda a diferença. Em geral, as pessoas não sabem quanto que ela gasta. Se não sabe quanto que ela gasta, ela não sabe quanto ela vai precisar economizar. O ideal é ter um orçamento. Dentro do orçamento você tem lá listado todos os seus tipos de gastos e os seus tipos de receita, né? Então, esse é um item dentro do orçamento. Então, o ideal é sim fazer as anotações para você fazer um comparativo todo mês, porque se você não tiver anotação, você não vai saber se essa alta, o quanto essa alta vai impactar aí no seu orçamento.
Professor, quais são os maus hábitos dos motoristas que fazem com que o consumo de combustível aumente? O brasileiro tem um costume de usar as marchas muito longas no carro, achando que o motor trabalhando devagar tem um consumo menor. E isso nem sempre procede. Às vezes o motor não tem força e você acaba precisando acelerar mais. Então esse é um dos hábitos muito comuns do brasileiro e que não traz benefício no consumo. Esses carros mais modernos, que agora, quando a gente para num semáforo, por exemplo, ele desliga o motor automaticamente e assim que você pisa no acelerador ou na embreagem, ele volta. Isso realmente funciona como economia? Esse é um sistema novo, é o Start-Stop. Ele veio com esse propósito de gerar uma economia de combustível. Essa economia é significativa quando você fica um certo tempo parado. Em caso de um sinal, né, um semáforo que fica muito tempo fechado, isso aí realmente traz uma economia. Um local de trânsito intenso, né? Isso. Quando é aquela paradinha rápida, ele não chega a trazer benefícios.